Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre os interferentes que podem ocorrer nas dosagens da hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é um exame muito utilizado no acompanhamento e no diagnóstico de pessoas que tenham diabetes, né? Ou que vão apresentar o diagnóstico de diabetes. Esta abordagem dos interferentes tem dois aspectos que a gente deve considerar. Primeiro, a estrutura que vai ser avaliada. Essa estrutura que vai ser avaliada é a hemoglobina, então é uma proteína. Então a gente observa todos os interferentes que podem ocorrer nessa estrutura proteína. O outro aspecto que deve ser observado dessas análises é a metodologia utilizada. Existem diferentes metodologias utilizadas para avaliar, para dosar a hemoglobina glicada. Então não existe um padrão no consenso dos laboratórios. O que isso acaba implicando também em interferentes baseados nas metodologias desenvolvidas por cada fabricante. Então a gente observa esses dois aspectos, tanto a estrutura, a proteína que vai ser avaliada, quanto as metodologias. Então vamos mostrar que esses interferentes, eles podem tanto levar à diminuição das dosagens dessa proteína, quanto à elevação. Isso faz com que os valores sejam falsos, né? não sejam fidedignos à realidade, né, nas glicações que esse paciente que está se avaliando. Então, o que a gente pode perceber para poder entender se há interferência ou não? Vamos lá. Bom, primeiro a gente precisa observar e aqui retomar assuntos de genética e ao mesmo tempo avançar para assuntos hematológicos. A estrutura que é avaliada é a hemoglobina, mas como eu já disse a vocês, qualquer outra proteína pode ser avaliada. Essa proteína é mais fácil de ser obtida, então nós avaliamos a hemoglobina. Mas existem outras, como a frutosamina da albumina, né? Então a gente pode observar glicações em outras proteínas também. A hemoglobina, ela é uma proteína que é sintetizada e ela é inserida dentro dos eritrócitos. Então existe uma síntese dessa célula. Uma coisa que temos que observar é que existem diferentes tipos de hemoglobinas. Isso depende da fase da vida também. As hemoglobinas, desde o período embrionário, enquanto nós estamos nos desenvolvendo, existem diferentes tipos de hemoglobinas que são produzidas. E aí existem as hemoglobinas de Portland, de Gower, fetal, que ainda nós temos, AA, A1, A2, e elas são diferentes na sua estrutura proteica, mais precisamente nas cadeias globinas. E estas proteínas têm características diferentes uma das outras, por terem afinidades e, é claro, por ter uma sequência de aminoácidos diferentes. Então, se a gente observar, na vida adulta, após o nascimento até a vida adulta, nós temos predominantemente um tipo de hemoglobina, que é chamada de hemoglobina A, mas pode ser chamada de hemoglobina A1. E o que caracteriza ela ser chamada de hemoglobina A1? É a sua estrutura proteica. Ela é composta por duas cadeias alfas, ou seja, duas proteínas alfas, e duas cadeias betas, duas cadeias de globinas betas. Quando nós temos essa conformação das quatro cadeias de globinas, duas alfas e duas betas, essa é caracterizada como hemoglobina A, ou hemoglobina A1. Né? E ela é a mais abundante logo após o nascimento. Porém, nós temos outros tipos de hemoglobina que compõem as hemoglobinas que estão dentro do eritrócito. Uma delas é a A2 e a outra é a fetal. O que difere a A1 da A2 e da fetal? É o tipo de cadeia de globina. A cadeia A2 ela apresenta duas cadeias alfas e duas cadeias deltas. E a fetal apresenta duas cadeias alfas e duas cadeias deltas. Essas cadeias são diferenciadas pelas sequências de aminoácidos que mudam, mas todas têm a propriedade de transportar oxigênio, mas a sua produção é diferente ao longo, desde o período embrionário até a vida adulta. Na vida embrionária, não é o predomínio da A1, por exemplo, nós temos um momento em que a fetal predomina mais. Hoje, desde o nascimento até a vida adulta, nós temos o predomínio da A1. Praticamente 95% ou até um pouco mais por cento das hemoglobinas que existem dentro do eritrócito é do tipo HbA1.
As outras, 2,5%, 3% mais ou menos, é de A2 e o pouco final é da fetal, que muda o tipo de cadeia de globina. Isso é o que nós temos dentro dos eritrócitos. E nas terminações finais dessas globinas, ou seja, na cauda amina, né, do aminoácido residual final desta cadeia globina, então começa, se a gente pegar a sequência inteira dessa fita de globina, a gente tem uma amina e uma carboxila. A parte amina é onde ocorre a ligação dos carboidratos glicando essas proteínas. E mais precisamente, onde mais ocorre isso são nas cadeias beta, na região N-terminal do aminoácido lisina. Ou seja, as glicações vão ocorrer nessas estruturas, porque ali a gente tem a amina final do aminoácido lisina. Então, a glicose, ela se liga ali. E aí, depende do tipo de carboidrato que vai se ligar, a gente vai ter uma fração. Por exemplo, se for a frutose, ela é A1A1, né? Se ela for uma glicose 6-fosfato, ela é A1B. Se no caso da glicose mesmo, ela é A1C. E assim a gente vai tendo frações de tipos de carboidratos que são inseridos nestes N's terminais da cadeia beta. E aí o que acontece? Qualquer situação que venha alterar essas estruturas vai implicar no tipo de glicação que vai ocorrer aqui. E a nossa observação é para as glicações que ocorrem com a glicose. Porque assim a gente consegue observar um histórico de 2 a 3 meses das glicações que ocorreram nessas pessoas. E observando os eritrócitos, existem possibilidades de mudar essa conformação, né? Então, existem fatores genéticos, fatores ambientais, né, como o uso de drogas, e isso pode mudar. E se a gente muda, a gente não vai ter um histórico fidedigno do que a gente espera de uma dosagem de hemoglobina glicada. Então, eu elenquei aqui, organizei, quais são os fatores que podem diminuir as dosagens de hemoglobina glicada e não determinar o valor real dela de glicações, que é o esperado numa pessoa, por exemplo, que não tenha um controle glicêmico, né? Provavelmente tendo picos de hiperglicemia. Isso vai ser refletido no exame de hemoglobina glicada. Então nós podemos definir problemas que ocorram na síntese ou na estrutura dessas globinas, como as hemoglobinopatias. Hemoglobinopatias são doenças hereditárias, genéticas, que afetam a estrutura das globinas, como a anemia falciforme, a talassemia. Essas alterações levam à perda da proteína, porque o eritrócito acaba tendo uma instabilidade conforme o mecanismo da doença. Se a gente tem uma destruição de eritrócitos, a gente perde a proteína, que é a análise da nossa observação, que é a hemoglobina glicada. Então, hemoglobinopatias, como anemia falciforme, talassemia, e até deficiência de G6PD, o favismo, leva à destruição do eritrócito. Com essa destruição, a gente perde as hemoglobinas glicadas, né? A fração A1C. Hemorragias, então se a gente perde células, a gente perde proteínas, né? Então se eu perco os eritrócitos, eu vou perder a proteína que é de análise. Com isso, eu vou diminuir esse resultado quando eu for analisar essa hemoglobina glicada. Transfusões sanguíneas. Pense que você vai receber células de uma pessoa que não tem diabetes, e a pessoa tem diabetes e essas células não passaram por uma glicação histórica como essa pessoa passou. Então isso vai diminuir o resultado real dessa pessoa que tem o diabetes. Então, transfusões sanguíneas também diminuem os valores de hemoglobina glicada, das dosagens, né? Existem algumas drogas que podem comprometer a célula, a estabilidade da célula e levar à diminuição dos eritrócitos. E, consequentemente, a gente perde a proteína de análise. Então, nós temos a hidroxureia. A hidroxureia é interessante porque a gente estuda isso lá em hematologia. Ela é uma droga que ela estimula na medula óssea a produção da hemoglobina fetal. E a hemoglobina fetal, ela tem 2 cadeias alfas e 2 cadeias gamas, diferentes da beta, onde ocorre a glicação. E como
a hidroxureia estimula a produção de hemoglobina fetal, não só a hidroxureia, mas algumas hemoglobinopatias também fazem isso, como a própria anemia falciforme, né, e talassemia também. Então, a elevação de um outro tipo de hemoglobina, que não é a hemoglobina A, por exemplo, a hemoglobina fetal, se a gente eleva a hemoglobina fetal, a gente tem um outro tipo de hemoglobina que não é a fração que a gente busca nas análises laboratoriais. Então, olha só, a hidroxureia é uma droga utilizada, por exemplo, na anemia falciforme. Não só na anemia falciforme, porque ela estimula a produção, entre outros efeitos, da hemoglobina fetal. Então eu tenho mais hemoglobina fetal que a porcentagem dela, na verdade, é bem baixa, por volta de 2%. Como você toma essa droga, aumenta a hemoglobina fetal e isso confunde na hora de poder avaliar, porque você vai ter duas proteínas, sendo que uma tem glicação e a outra tem outros tipos de glicações, que não é a nossa análise. Consequentemente, a gente tem uma diminuição da hemoglobina de análise, que é a hemoglobina A1C. Então, a hidroxureia pode estimular a produção de hemoglobina fetal. A eritropoetina é uma outra droga, um hormônio, que é sintetizado, na verdade, pelas células do epitélio renal. Essas células, né, renais, elas produzem esse hormônio nos rins para que a gente tenha a produção de eritropoetina na medula óssea. Com insuficiência renal, ou seja, perda, né, da função renal, a gente perde também a síntese desse hormônio. Por consequência, as pessoas vão fazer uso deste hormônio como droga, né, para poder estimular novamente a produção de eritrócitos. Então, se você faz uso dessa droga, você tem um estímulo maior e mais células jovens caem na corrente sanguínea. E mais células jovens significa que menos exposição elas tiveram. Isso também pode falsear o resultado, né, levando a uma diminuição da hemoglobina que a gente está em busca para avaliar o histórico de glicações. Nós temos também o uso de antirretrovirais, como o AZT, o 3-TC, a azidovudina e a lamivudina, que elas também podem provocar alterações hematológicas e diminuir a produção de eritrócitos, falseando esse resultado em quem tem um histórico elevado de hemoglobina glicada. Dapsona, que é um antibiótico, ribavirina, que é um antiviral, um usado para dermatite e o outro utilizado, por exemplo, para HCV. Essas drogas podem alterar também a vida útil dessa célula e diminuindo essa célula nesse ambiente, você diminui a proteína de análise, né? Vitamina C e vitamina E também foram associadas a diminuições nas dosagens da hemoglobina glicada, por mecanismos não tão bem esclarecidos, mas sabe-se que o uso excessivo dessas vitaminas pode interferir e levar a uma diminuição da dosagem. Doenças hepáticas crônicas também podem afetar por diversos mecanismos. Então a gente tem uma série de complicações que afetam a estabilidade, né, ou a troca da proteína que a gente está analisando, né? Então, a estabilidade da célula ou a estabilidade da própria proteína por doenças, por exemplo, como a anemia falciforme, né? E a deficiência de G6PD, que nós conversamos num caso clínico. E essa deficiência de G6PD, num ambiente oxidativo, pode levar à lise e a gente perde a proteína de análise. Ou seja, qualquer ação que envolva a perda da proteína, que é a fração HbA1c, vai comprometer esta análise, vai levar a valores diminuídos de hemoglobina glicada, quando eles deveriam expressar outro valor. Então a gente tem que ter muita atenção com qualquer situação que leve ao comprometimento, à estabilidade da proteína e da célula que carrega essa proteína, né? Então a gente tem esse tipo de observação. Por outro lado, a gente tem mecanismos interferentes que elevam os valores, falseando esse resultado. Então, a gente tem a possibilidade, e olha que complexo, né? Olha só, deficiência de ferro, vitamina B12 e ácido fólico, eles estão associados com a elevação das dosagens de hemoglobina glicada, por mecanismos também não esclarecidos, porque o ferro está inserido no grupo M que está dentro dessas globinas. E aí, sem o ferro, há a hipótese de que diz
que sem o ferro há mais glicações, favoreça as glicações, né, dessas proteínas. E a B12 e o ácido fólico, que estão envolvidos na síntese de RNA, também estão associados também por mecanismos não esclarecidos. Mas deficiências de ferro, vitamina B12 e ácido fólico vão elevar as dosagens de hemoglobina glicada desta fração A1C. A hemoglobina carbamilada, ou seja, o que é essa hemoglobina? É uma hemoglobina que tem ureia, né? Ligações covalentes de ureia nessa estrutura. E a ureia é um azoto, é uma excreta da amônia, né? Da amina retirada dos aminoácidos. Então, a ureia em excesso pode levar à carbamilação das hemoglobinas. E esse tipo de situação faz com que essa estrutura, agora a hemoglobina, ela tenha um ponto isoelétrico parecido com a própria hemoglobina A1C. E pode haver confusão dependendo do tipo de método de análise, porque pode ser, por exemplo, por cromatografia de troca catiônica, e elas terem a mesma posição isoelétrica, né, no momento de análise. Isso pode confundir conforme a metodologia que é utilizada. Assim como a hemoglobina acetilada, pelo uso excessivo de ácido acetilsalicílico, eleva também um tipo de proteína com o grupo acetil, e isso também pode confundir, né, nesses pontos isoelétricos parecidos com HB1C. HbA1c. A hiperbilirrubinemia, que é o aumento das bilirrubinas, e a hipertrigliceridemia, que é o aumento dos triglicérides, né, dos triglicerídeos. Então, o excesso desse tipo de proteína, de bilirrubina e de lipídio podem alterar as dosagens, né, também por mecanismos possivelmente colorimétricos, né, em que você tem essa abordagem. Então, olha só, alguns critérios até se confundem. Por quê? Uma pessoa com insuficiência renal faz uso de eritropoetina, e eritropoetina pode levar a uma diminuição de dosagem dessa proteína, que é a fração HbA1c. Esta pessoa que faz uso da eritropoetina, que pode causar uma diminuição da hemoglobina glicada, ela também, essa pessoa, pode ter uma elevação de ureia. Dependendo da quantidade de ureia, leva a hemoglobina carbamilada, o que ocasiona uma elevação dessa proteína. Ou seja, a gente pode ter dois fatores acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, o insuficiente renal tem que ser observado muito, porque há mais de um fator ali que pode corroborar, que pode cooperar com a alteração do resultado. Tanto diminuição quanto elevação, isso pode não chegar a um valor fidedigno ao que se espera nesse paciente, né? Então a gente percebe que existem mecanismos, né, e drogas que podem elevar, como situações, mecanismos e drogas que podem diminuir as dosagens da fração que nós buscamos. E existem diferentes tipos de metodologias. Existe a eletroforese, a cromatografia por troca catiônica, imunoensaio que utiliza anticorpos, enzimático e afinidade cromatográfica. Não há um padrão. Então, dependendo do tipo de metodologia utilizada, o próprio fabricante ele discrimina, olha, tais situações podem ser interferentes. É uma pena que os laboratórios não digam, quando sai o resultado, quais são os interferentes daquela metodologia. Então, não existe essa padronização. Então, nós que temos que investigar e ter mais detalhes. E se a gente entende que existem interferentes que podem diminuir ou que podem elevar a hemoglobina glicada, a gente pode perceber que aquele resultado pode ter um viés, né, de interferente ali que o próprio laudo não vai dizer. Então, a gente tem que ter essa percepção de averiguar se faz uso de algum tipo de tratamento no período da coleta, se ele tem alguma comorbidade, né? Então, isso é muito relevante na abordagem, porque se não percebermos e não detalharmos o resultado, a gente pode chegar a um resultado que não é o esperado. Tudo bem?